Então vamos voltando aqui à aula de programação. Nessa aula eu vou falar aqui nos slides, tá? Usando aqui o tablet do governo. E eu vou falar um pouco sobre os cálculos na programação, tá? E aí na próxima aula a gente continua resolvendo exercícios, ok? Então na última aula eu falei um pouco, eu mostrei como resolver um problema, né? Como é estruturado o algoritmo. E agora a gente vai falar um pouco de cálculo para que a gente possa resolver os próximos exemplos, tá? Então, assim, para a gente falar de cálculo, a gente tem que falar sobre o conceito de precedência, tá? Então, assim, os cálculos que existem, ou as operações que existem para calcular em Java e na maioria das linguagens de programação são essas daqui, tá? Essa aqui é a adição, que a gente já conhece. Na verdade, a gente conhece todos os elementos, tá? Que temos aqui. Então, aqui a gente tem a adição, né? Que vai somar valores. A leitura, quando a gente tem elementos de mesma precedência, ela é da esquerda para a direita, tá? Isso significa que o que vai ser resolvido aqui primeiro vai ser essa soma aqui, ó. Então, a gente vai ter lá 3 mais 2, é mais 1. Então, 3 mais 2 dá 5, mais 1, e depois ele resolve isso e vai dar um 6 aqui ao final, ok? O mesmo acontece aqui embaixo, ó. A gente tem a subtração, tá? Que é basicamente utilizado pelo traço, a operação. E o que vai acontecer é que ele, nesse caso aqui, vai ser do mesmo jeito. Ele vai resolver da esquerda para a direita. Então, 4 menos 2 dá 2 menos 1, certo? Então, 2 menos 1, isso aqui vai resultar em 1, certo? A mesma coisa acontece aqui com a multiplicação. Ele vai multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2, que dá 2. Aí vai dar 1 vezes 2 vezes 3, tá? Que no final vai dar 6. E a divisão também é a mesma coisa, tá? Então, ele vai dividir aqui 8 por 4, ó. 8 dividido por 4 dá quanto? 2. Aí vai ficar 2 dividido por 2, depois ele vai e resolve isso aqui, certo? Então, assim, as operações, elas são realizadas uma por uma, certo? Então, ele vai resolvendo essas coisas aqui primeiro, ó. Resolve esse, pega o resultado desse aqui, que deu 2, e resolve esse cara aqui, certo? Que vai dar 1, ok? Esse operador aqui, ele é um operador de resto de divisão. Ele é muito útil e ele só é utilizado em números inteiros. Todas as outras operações, elas podem ser feitas tanto com números inteiros quanto com números reais, tá? A diferença também na divisão é que se for em números inteiros, ele vai comer o decimal. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 3 dividido por 2, isso aqui em número real vai dar 1,33, eu acho. Eu acho que é isso, 1,33, tá? Ai, que burro, dá 0 para ele. Se for em divisão inteira, 3 dividido por 2 vai ser igual a 1, certo? Porque, como é um inteiro, ele simplesmente omite esse camarada aqui, certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte: se eu criar uma variável do tipo int a igual a 3, int b igual a 2 e fizer a dividido por b, isso aqui vai resultar em 1, certo? Isso aqui vai ser igual a 1, porque a gente está na divisão inteira. Se eu modificar e colocar aqui, deixa eu apagar o int aqui, se eu colocar o double, assim, double, se eu colocar double nos dois, aí isso aqui vai dar 1,333333 até o fim, certo? Não! Então essa é a lógica. Então, espero que vocês tenham entendido isso, tá? Então, quando as operações são de mesma ordem, ou são as operações de mesma precedência, né? No caso, ele vai sempre resolver da esquerda para a direita, ok? Assim como eu mostrei aqui, tá? O resto da divisão, ele é uma operação diferente, ele é uma operação que só funciona inteiro. Então, se eu fizer assim, ó, 3.1, resto de divisão, a gente chama de resto de divisão o módulo, certo? A gente usa o símbolo do percent para isso, tá? Então, se eu fizer assim, ó, 3.1, resto de divisão 0.1, isso aqui vai dar erro, certo? Não vai funcionar, porque ele é feito como divisão inteira. Então, qual é a ideia? Se eu botar aqui, ó, 3, resto de divisão com 2, isso aqui vai resultar em 1, certo? Esse não é um exemplo bom, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo assim, ó. 4, esse exemplo também. Deixa eu pegar outro exemplo. Tem um exemplo assim, deixa eu ver aqui um exemplo bom. Vou pegar assim, 7, resto de divisão por 3, certo? Isso aqui vai resultar em 1. Por quê? Porque ele vai pegar e dividir 7 por 3. Então, se a gente for fazer a divisão... Deixa eu botar ele aqui do lado que fica melhor. Se eu fazer a divisão assim, 7
dividido por 3, a gente vai colocar um 2 aqui, né? Então, 2 vezes 3 dá 6, ele vai dar 6 e vai dar resto 1. Então, isso aqui é o que vai resultar, certo? Desse camarada aqui. Eu falei para vocês o que é esse resto de divisão, mas a gente vai ver mais para frente e a gente vai utilizar um bocado para resolver alguns problemas, tá? Utilizar o módulo da divisão, que é o resto de divisão é o módulo, que é representado pelo símbolo do percente. Eu vou falar mais à frente, ok? Então, é assim. O que é a precedência? A precedência é o que é resolvido primeiro, certo? Então, assim, os símbolos, as operações que têm maior precedência são a multiplicação, a divisão e o resto da divisão, certo? Então, esses camaradas sempre serão resolvidos primeiro. Então, se eu tiver assim, ó, isso também acontece na matemática. Se eu tiver 4 mais 3 vezes 2, o que é que vai ser resolvido aqui primeiro? Aqui ele não segue mais a ordem da esquerda para a direita, ele vai resolver esse camarada aqui primeiro. Então, isso aqui vai dar 4 mais 6, certo? Porque a multiplicação, ela tem precedência sobre a soma, tá? Assim como a divisão. Então, se eu fizer aqui assim, ó, 4 mais 4 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 4, ele vai resolver esse camarada aqui primeiro. Então, ele pula essa sequência da esquerda para a direita e resolve o primeiro que tem maior precedência. Que nesse caso aqui vai dar 2, 4 mais 2 vai ser igual a 6, certo? Então, tá a diferença. Então, essa é a ideia da precedência. Quem tem mais alto, a precedência maior vem primeiro, certo? A precedência média que a gente chama é a soma e a subtração, então eles são resolvidos depois, certo? E por fim a gente tem a atribuição. Então se a gente tiver algo mais ou menos assim no programa, deixa eu apagar aqui essas coisas. Então se a gente tiver assim no programa, assim, int A recebe 4 mais 3 vezes 2, certo? Então, o que é que vai ser resolvido primeiro? A multiplicação. Então, isso aqui vai se transformar em 4 mais 6, tá? Depois, a gente vai resolver esse 4 mais 6, que dá 10. Então, ele vai transformar isso aqui em 10. E, ao final, ele vai resolver esse camarada aqui, que é uma atribuição. Então, ele vai pegar o valor de 10 e jogar na variável A, certo? Então, é assim que ele vai proceder. Ok? Então, tranquilo, espero que tenha entendido. Então, vamos passar aqui para alguns exemplos. Então, por exemplo, eu quero resolver esse camarada aqui. Então, quem é resolvido primeiro, tá? Quem é resolvido primeiro é... Esse camarada aqui é resolvido primeiro... Ah, na verdade não. Eles estão a mesma precedência, né? Como a multiplicação e a divisão têm a mesma precedência, o que vai acontecer é que ele vai resolver isso aqui primeiro. Porque a gente lê da esquerda para a direita. Então, aqui vai dar 12 dividido por 2, que no final vai dar 6, ok? Aqui embaixo é a mesma coisa. Como eles têm a mesma precedência, ele vai resolver da esquerda para a direita. Então, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 5, que ao final retorna 25, certo? E a mesma coisa vai acontecer com a soma. Então, se a gente pegar esse outro exemplo aqui, ó, a gente vai ter lá, ó, 4 mais 5 menos 10. Então, esse camarada é resolvido primeiro porque ele é resolvido da esquerda para a direita. Então, 4 mais 5 dá 9, menos 10 dá igual a menos 1, certo? E aqui é a mesma coisa. Então, 15 menos 12, 12 menos 15 é resolvido primeiro. Então, a gente vai ter lá menos 3 mais 8, que vai dar igual a 5, ok? Então, é isso. Vamos passar para uns outros exemplos em que a gente vai ter a mistura desses camaradas. Então, aqui a gente tem outro exemplo. A gente tem 25 mais 4 dividido por 2 vezes 10, tá? Então, nesse caso, a gente tem esses camaradas aqui que farão a precedência que a gente quer, que a gente tá vendo, certo? Então, quem vai ser resolvido aqui primeiro é o 4 dividido por 2, tá? Então, 4 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, a gente vai ter 25 mais 1 vezes 10, ok? Nesse caso aqui, ó, a gente ainda vai ter que resolver esse camarada para resolver a soma depois, tá? Porque ele tem maior precedência. Então, a gente vai ter 25 mais 10 e aqui vai dar igual a 35, certo? No caso aqui de baixo, ó, a gente vai ter, tá separado. A gente tem 100 menos 20 mais 4 vezes 3 mais 25 dividido por 5. Então, nesse caso aqui, o primeiro a ser resolvido é esse camarada aqui, porque ele vem antes. Então, a gente vai ter lá 100 menos 20 mais 12 mais 25 dividido por 5, certo? Agora, ó, a gente tem esse camarada aqui que tá mais à esquerda, tá mais à direita, mas ele tem maior precedência do que os outros operadores. Então, a gente vai ter lá 100 menos 20 mais 12 mais 5, certo? Que é 25 dividido por 5 dá 5. Aí, agora sim, resolve esse camarada aqui, que dá 80,
Depois resolve, aí 80 mais 12 mais 5, resolve esse camarada aqui, deixa eu puxar para cá, que vai dar lá 92 mais 5, que no final vai dar 97, certo? Então é assim que resolve. Então sempre que ele vai resolvendo, ele vai substituindo a solução pelo valor, né? No caso, ele vai pegar esse 100 menos 20 e aí vai colocar 80 e aí resolve e vai resolvendo da esquerda para a direita, substituindo cada operação e resolvendo da esquerda para a direita. Então é assim que o programa resolve as coisas, tá? Tranquilo, a gente aprendeu sobre os operadores e sobre suas respectivas precedentes, tá? Agora a gente vai ter o parênteses, né? O que é o parênteses? O parênteses, ele é um recurso que é utilizado para aumentar uma precedência, certo? Para aumentar a precedência de um recurso. E a gente sempre vai ter o parênteses interno sendo resolvido primeiro, tá? Então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a soma 4 mais 2 vezes 3. Isso aqui é matemática, certo? Então a gente vai ter, quem é que vai ser resolvido primeiro? Quem está dentro do parênteses. Então isso aqui vai resultar, se eu puxar para cá, ó, isso aqui vai resultar em 6 vezes 3, que vai ser igual a 18, tá? Então essa é a solução. Mas aqui não é multiplicação resolve primeiro? Sim, mas aí a gente tem um parênteses aqui, ó, e esse cara tem precedência, certo? Aqui no de baixo, ó, a maior precedência vai ser esse camarada aqui, ó. Por quê? Porque ele é o parêntese mais interno. A gente tem um parênteses aqui fora, ó, ficou na verdade faltando um parênteses aqui, né? Mas a gente tem um parênteses aqui fora, a gente tem outro parênteses, e o parênteses mais interno é resolvido. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 3 mais 10 dividido por 5, certo? Aí agora a gente vai resolver a operação que está mais dentro. Então eu não vou resolver esse parênteses agora, eu vou resolver essa operação que está mais dentro, tá? Nem essa multiplicação. Então, como eu estou dentro do parênteses, eu resolvo, aí eu sigo a regra da precedência das operações. Então, nesse caso, eu tenho que resolver esse cara primeiro. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 3 mais 2, certo? Ainda tem um parêntese aqui, então eu vou resolver essa soma primeiro. Então, 5 vezes 5. Aí o parêntese soma, porque ele não é mais necessário, e isso aqui vai dar igual a 25, certo? Então essa é a ideia. Tranquilo, vamos tentar resolver agora esse cara aqui, ó, de baixo, certo? A gente tem que ver que tem um camarada bem longo, então era para ter colocado mais, bem, vai ficar cortado aqui no vídeo, mas eu vou tentar colocar aqui do lado para colocar tudo, certo? Então, se isso aqui fosse um programa e a gente tivesse lá as variáveis A, B e C, a primeira coisa que ele faria é substituir, a primeira coisa que o programa faz é substituir isso tudo aqui, ó. Então, ele vai colocar lá, A vale 3, dividido por B, que é 2, mais 3, aí vezes 2, né? Vezes 2, que é esse camarada aqui. Deixa eu apagar, senão eu vou me confundir tudo aqui. Aí ele coloca um menos aqui, ó. Na verdade, foi eu que coloquei, né? Não sei porque eu falo, ele coloca. Ele coloca um parênteses aqui, ó, menos parênteses, aí B é 3, tá? Vezes C, que é 1. Aí eu boto dois parênteses ali, deixa eu ver se está faltando parênteses, está faltando um parênteses aqui. Isso tudo dividido por A, que é 3, certo? Então, beleza, fez a substituição, aí agora ele vai resolver. Quem é que ele vai resolver primeiro? Parêntese mais interno. Então, a gente vai ter lá, ó, 3 dividido por 2 mais 3 vezes 2, menos, aí resolve logo esse camarada aqui, que vai dar igual a 3, tá? Então eu vou fechar, somo com esses parênteses aqui, ó. Então eu vou fechar isso aqui, dividido por 3. Agora a gente tem um parênteses interno e a gente vai seguir a precedência das operações. Então essa multiplicação vai ser resolvida primeiro. Então eu vou ter lá 3 dividido por 2 mais 6 menos 3, isso tudo aqui dividido por 3, tá? E aqui ele segue. Eu resolvo isso aqui primeiro, né? Porque soma e subtração tem a mesma precedência. Então eu resolvo da esquerda para a direita, mas eu tenho que resolver esse parênteses aqui primeiro, ó, esse parênteses aqui primeiro, tá? Então esse camarada aqui vai dar igual a 8, certo? Então a gente substitui isso aqui por 8. Então 8 menos 3 dá 5, então esse parênteses aqui vai estar um 5, certo? Isso no final vai dar lá 3 dividido por 5, certo? Dividido por 3. Então, eu tenho que resolver essa divisão primeiro por causa do parênteses, tá? Isso aqui, como é inteiro, 3 dividido por 5 dá 0, tá? Então, vou botar aqui de lado. 3, tá? Então, 3 dividido por 5 dá 0, Vou dar 1. Dá 0 porque é menor. Então, vai dar 0 dividido por 3, que dá igual a 0, certo? Então, essa é a solução do problema, ok? Então, é isso, gente.
falei um pouco sobre precedência, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Eu vou usar muito esse conceito de precedência daqui para frente, tá? Então, mesmo que você, se você não entendeu, tenta assistir a aula de novo, tá? Para ver se consegue dar uma refrescada. Se não entendeu mesmo assim, a gente vai continuar martelando isso no decorrer das aulas, tá? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.